o nosso convidado de hoje e o nosso tema de hoje também são mais do que especiais. Queria dar as boas-vindas ao meu amigo e diretor da RIEX, Dr. Charles Bica, que vai falar sobre o tema de abuso infantil, violência contra a criança e adolescente. É um tema de extrema relevância, até tinha conversado com a nossa amiga Fabiola sobre a necessidade e a importância de trazer o Dr. Charles aqui. Tanto é que ele está nos acompanhando agora no primeiro episódio, na primeira gravação do nosso podcast da RIEX. Então, eu passo a palavra, Dr. Charles. Muito Palco bem. Pode falar, agora. amigo! Pode falar. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos vocês, a RIEX, pela Fala só mais oportunidade, pertinho. pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que para mim é tão importante. E todas as vezes que for chamado, evidentemente, para falar sobre isso, eu estarei à disposição, porque eu acredito que essa é a única forma de prevenção ao abuso sexual de criança e adolescente. Se você não tiver informação, se você não levar informação, você dificilmente vai conseguir proteger uma criança. Já se teve muito debate sobre isso, se pode conversar, tem que conversar, é preciso, evidentemente da forma correta, né? Eu costumo dizer que uma criança informada nunca vai ser abusada. Então, a maioria ela não tem informação. E por isso ocorre esses crimes estão cada vez mais sendo divulgados, né? E ainda ocorre muito, né? É um assunto bem sensível, né? E a gente fica muito feliz de recebê-lo aqui para poder compartilhar e trazer a informação, né? De um tema assim tão, às vezes, ignorado ou escondido, né? E eu queria saber um pouco como é a sua atuação, quais os pontos que você acha mais relevante trazer aqui, para iniciar a nossa conversa. Eu de uns anos para cá, eu tomei um rumo um pouco diferente. Tá? Eu comecei, quem conhece, a Fabiola já conhece essa minha história de 2011, tá? E quando a gente começou a falar sobre esse tema, que é o abandono de filhos. E está tudo interligado. Tudo isso, até o final desse programa, né, nós vamos entender que tudo tem a ver com tudo isso. Ou seja, a parentalidade ela está intimamente ligada, umbilicalmente, com a proteção à infância. Então, a gente começou a falar desse abandono afetivo lá em 2011, foi quando entrou uma cliente no meu escritório que ela tinha sido abandonada pelo pai, uma pessoa muito famosa até no Brasil, mas processo em segredo de justiça, a gente não pode dizer, não eu pode sei que vocês vão ficar com curiosidade. E quem está ouvindo o programa também, mas eu não posso falar, né, quem está assistindo, mas a gente comprou essa briga. Tá? Ela chegou lá para falar de pensão alimentícia, que ela não estava sem receber, executar a pensão. Aí eu falei, mas vem cá, e o teu pai? Quer dizer, não vi não, nunca tive contato não. Ele, como assim? Você foi abandonada desde o dia que nasceu, você sempre foi abandonada, você só foi registrada com ação, né, judicial de investigação de paternidade, ou seja, essa criança e esse adolescente é abandonado e não vai ter nenhuma consequência no mundo jurídico. Ou seja, o direito vai estar amparando um ato ilícito, que é o abandono de filhos, que é bem claro na Constituição Federal, no artigo 229, deveres do pai assistir, criar e educar os filhos menores. Claro. Então, comecei a trabalhar nesse tema. Acho que hoje, assim, posso falar que me tornei uma referência nesse nacional. tema. Né? Por que me certeza. tornei? Porque não tinha nada sobre isso. Quando eu escrevi esse livro, O Abandono Afetivo, em 2015, olha que eu já estou falando de 2015, isso começou em 2011. Em 2015, a gente não tinha praticamente publicação sobre isso. Aí eu falei, mas não adianta eu só escrever o livro, porque nem todo mundo lê. Isso requer uma atuação conjunta. Não, a gente criou a rede Facebook, Abandono Afetivo Oficial, que está uns 80 mil seguidores lá, tem o Instagram, né? A gente criou o site www.abandonoafetivo.org. Então, assim, eu acho que consegui popularizar esse tema. E a gente criou um grupo, Fabiola, que é diferente da página, o grupo, as pessoas podem conversar. Então, várias mães... que maravilha! Vários trocam Pode vivências, expor, né? Uma dúvida. Começaram a conversar entre si, né? E descobriram que no Facebook ou no Zap?
no Facebook. Que no Facebook. maravilha! E aí, o canal do Facebook e esse grupo também, até no Instagram, vocês recebem denúncia? Como é que funciona o trabalho da equipe? Tem alguém responsável? Não, a gente Chegam não... casos para vocês ou é mais para trocar experiência, Na verdade, levar informação? na verdade, assim, eu posso te falar com toda a sinceridade. Esse é o caso que ninguém quer. Tipo assim, é um caso que ninguém quer. Nem o filho quer processar o pai. Qual filho quer processar seu pai ou sua mãe? Qual filho quer estar processando o próprio pai ou a mãe? Verdade. Ninguém. E o advogado também, eu me sinto muito incomodado quando eu vejo esses casos, mas eu não fujo de missão, eu não fujo do dever. E trago aqui a novidade para quem estiver assistindo o canal, né, da RIEX. Semana passada nós conseguimos a segunda maior condenação do Brasil. Olha só, não vou dizer ainda o tribunal, né, porque estou aguardando o trânsito e julgado. Sim, claro. Entendeu? E processo também segredo de justiça, mas né? já é uma vitória. Mas esse pai que abandonou essa menina, esse foi um processo muito especial para mim. Ele foi condenado a pagar R$150 mil. É pouco, eu acho pouco, porque é um carro hoje no Brasil, uma kitnet, mas para os parâmetros de indenização da justiça já é alto. Do brasileiro é altíssimo. Eu estou vendo morte com menos do que isso. Eu já tive caso que deu 80 mil morte. Eu quase que infartei lá no tribunal quando vi que reduziram, né, para o trabalhador que morreu na época, eletrificado no trem elétrico, a gente passa por isso aqui também. Um político famoso. Então, assim, nós conseguimos essa condenação e seguimos nisso, seguimos lá. Não é pelo dinheiro, é por dignidade, eu acho que o que ela falou, conversou comigo, ela precisava de um papel, de uma coisa para falar, ei, cara, você está errado. Embora esse cara não converse com ela. Esse pai dela, esse caso específico, desculpa, eu estou fazendo só um parênteses para as pessoas entenderem a gravidade disso. Essa menina foi abandonada, a mãe dela, ela foi abandonada pelo pai. O pai nunca quis saber dela. Nunca, nem por um minuto foi pai dela. A mãe dela morreu quando ela tinha 5 anos de idade. Meu Deus. 5 aninhos, ela ficou sem o pai e a mãe. Foi morar com os avós. Foi quando eu a conheci, ainda adolescente. Foi morar com os avós. Primeiro morreu a avó, depois morreu o avô. E essa pessoa ficou sem ninguém no mundo. E aí, hoje ela já está com 19 anos. Muito nova ainda. E ela tentou várias vezes o contato com o pai para restabelecer quando já tentar tem. criar. Nem teve, né? Criar um vínculo. E ele bloqueou ela em todas as redes sociais. Então, assim, a gente não pode ficar fingindo que isso é um fato normal da vida humana. Não é fato normal. Normal é a criança ser cuidada, ainda que seja um núcleo mínimo de cuidado, sabe? Mas que tem um básico, né? Que tem o básico da atenção. Então, a gente começou ali falando disso. E depois, a questão do abuso sexual, eu participei de um trabalho com os delegados da Polícia Federal, um livro sobre pedofilia. Sim. Pedofilia. Inclusive, eu tenho um capítulo onde eu falo da importância desse cuidado dos pais para proteção. A proteção dessa menina. Né? Porque o pedófilo, gente, eu não sei se... Né, quem não está na área, quem está, às vezes, ouvindo o programa, assistindo e não conhece, vamos dizer assim, quase todos, a maioria, 80%, 90%, não são cometidos por pedófilos, crimes de abuso sexual, eles são cometidos por pessoas normais. Entre aspas, né, que a pessoa normal não abusa de ninguém. Mas não são pedófilos, eles abusam na situação de fragilidade. Que é aquela menina lá desprotegida, não tem o pai ali do lado, ou a mãe. A mãe também pode exercer, pode não, deve, né, exercer esse papel de vigilância. Então, ele sempre... Mas eles se aproveitam das falhas. Das falhas. Sim. Né? E, por um outro lado, também, nós temos... eu tenho pesquisas várias, tá, que comprovam aí no socioeducativo, por exemplo, 2/3 de menores que estão no socioeducativo não conviveram com o pai na infância ou na adolescência. Ou seja, tem uma falta. Tá bem claro que essa ausência ela está atuando dos dois lados da moeda, ela está atuando na formação. Não estou dizendo também que é possível, tem várias gente, nós temos bandidos famosos, criminosos no planeta criados pelo pai e pela mãe. Claro. E temos casos não é uma regra, né? Temos personalidades assim mundiais, né, que são ícones. Vamos pegar o Barack Obama, por exemplo, conviveu com o pai dele, tá entendendo? Foi para os Estados Unidos, o pai dele ficou na África. Então, assim, nós temos vários que foram criados que essa mãe com certeza dá conta disso, né? Mas a gente tem que falar nisso. É fator de risco, né? É fator de risco. Eu acho que é conscientizar também, né, as crianças assim, e os pais do papel fundamental da educação e da proteção da criança. Aproveitando até esse gancho que você falou da questão do abandono e da conscientização.
Tem algum trabalho que marcou mais a sua jornada como profissional, algo que mais grandioso, algo que te marcou até emocionalmente falando? O que foi mais significativo para você? Uau! Eu imagino que tem muita coisa, né? Nessa questão do abandono afetivo. Sim. Acho que teve várias coisas. Por exemplo, esse lançamento desse livro é um livro praticamente inédito. Hoje tem muita gente falando, até porque eu fico muito feliz de ter uma contribuição muito grande nisso. Tem faculdade, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, que a professora fala, olha, os alunos querem de novo uma palestra. Olha, que legal. Sempre faço, de boa vontade, palestra, e eles compram, né, material sobre o tema. Então, hoje nós temos um grupo grande de jovens que estão escolhendo esse tema para TCC. Então, esse lançamento desse livro, por exemplo, fizemos uma... Você virou referência até bibliográfica, né? Sim. A gente fez um lançamento muito bonito, né? O Larroque comentou comigo, que é o dono do Carpe Diem, que a gente fez, ele falou, olha, cara... Ele estava lotado, hein, amigo? Ele falou para mim, olha, só tive um lançamento que teve mais gente do que esse lançamento seu aqui. Caramba, foi de um político que estava num ápice da... Né? Não vamos entrar nesse tema aqui. E ele falou, agora a casa foi lotada. Esse foi um dia muito especial, que a gente trouxe algo muito diferente. Imagino. E, por exemplo, é lógico que essa condenação que a gente conseguiu agora também são coisas... São conquistas. Que marcam, né? Muito especiais, que marcam. Por exemplo, quando foi hoje nós temos um projeto que é o mais adiantado contra o abandono afetivo, tipificando como ato ilícito, que nem precisava. Já está na legislação, que é o PLS 700. Então, no dia do PLS 700, eu estava na mesa, o senador era o Paulo Paim, foi o senador Crivella, que faltou do projeto, ele me convidou para ir. Então, eu tive a honra de estar na mesa no dia do lançamento, para explicar para os senadores, entreguei para um por um lá, da Comissão de Constituição e Justiça, né, do Senado, entreguei para um, para outro, um livro, esse livrinho aqui. Nossa, que legal. legal. Para um por um, olha, que isso legal. aqui, olha, isso aqui eu preciso do seu voto. Sim. Entendeu? Então ele foi aprovado no Senado, mas sabe como é que é, né? Tem 10, 15 anos que o negócio vai Mas assim, não precisava de lei, tá? Não precisava de lei para dizer que abandonar a filha é ato ilícito. Mas se querem, nós estamos correndo atrás disso. Esses momentos são momentos... Porque ainda há um abandono, né, muito grande, né, o Charles. Então, assim, ainda tem que ter essa questão da lei, né? Porque se há um abandono, que a gente percebe isso, né? E é triste que seja necessária uma lei, né? Eu concordo com o Charles, acho que é uma coisa óbvia. Mas se é necessária a lei, enfim. E eu imagino que são muitos os desafios, né? Agora, para conciliar a sua atuação como advogado, que eu acredito que é uma atuação jurídico-social, vamos dizer assim, né? Qual é o maior desafio do dia a dia, dessa conscientização? São muitos desafios, são muitos. E eles vão mudando com o decorrer do tempo. Sim, hoje, se você me perguntar, até 6 meses atrás, se você me perguntasse que área que você atua, eu ia falar sem dúvida nenhuma, porque eu fui da área criminal há muitos anos, sem dúvida nenhuma é área de família. Né? Mas hoje eu tô caminhando para caminhando para uma outra direção. Né? Eu estou caminhando para uma direção, para você me falar, o que você é? Advogado parental. Parental, que não bacana. Existe isso, né? Mas eu comecei a fazer vários cursos sobre isso, porque eu acredito muito. Nós tivemos agora a lei 14.826, se eu não me engano, o número, não tenho 100% de certeza, sobre a parentalidade consciente no Brasil, isso, né? Pedindo para que o Estado, né, de um modo geral, seja, né, o governo federal, as prefeituras, tenham um programa sobre a parentalidade positiva, que é uma outra visão sobre a criação de filhos. E qual é a visão? Nos fale aí. Ela não deixa... trazer essa consciência, porque assim, igual você está falando aí, porque uma questão Charles, você que é homem, né, e pai, vamos pensar aqui, né? Fabiola, só... Como pode... Igual você falou dessa cliente sua, que então o pai ficou sabendo que a filha perdeu a mãe com 5 anos, né? E ainda assim a bloqueou depois, como é que depois, chega um pai desse, assim, por quê? Qual a motivação, né, de não ter esse vínculo, né, Charles, assim? Então, você vê, tem muitos casos desses, né? E aí, como é que eu trago essa parentalidade positiva, né? É na base? Então, você nos explica um pouco, porque tem muito abandono, né? Então, muito. Até mesmo, Charles, eu falo, o casal separa, aí casa de novo, então vamos pensar do homem, né? Casa de novo. Aí desconsidera os filhos do casamento passado, então, assim, sim. Aí você vai ver uma avalanche de problemas sociais decorrente da família, né? Da maneira da responsabilidade afetiva. Eu costumo falar, esse movimento que a gente está fazendo agora, a minha pretensão, o meu objetivo é enorme. Esse objetivo meu é mudar o mundo. Mudar o mundo. A gente quer começar aqui, eu tô criando agora, né? Não sei se nós vamos pôr ele
para funcionar esse ano, o ano que vem, o Instituto Brasileiro de Parentalidade. Olha só que Nós legal. vamos tratar desses temas, ou seja, esse pai que você está falando que não tem acesso a esse tipo de informação, ele vai poder ter. Esses dias eu tive com a promotora de justiça da Vara da Infância, por sinal, excelente promotora, ela me falou, olha, se a gente tivesse capacitação para esses caras, eu poderia parar um processo e suspender e até que ele entenda que Trazer a não pode bater em né? filho, né? Essa semana eu falei gente. com a rede importante até de televisão, me fizeram uma pergunta sobre essa questão da violência. Antes eu queria fazer só quebrar um protocolo aqui, Fabiola, que eu estava mexendo no celular enquanto falava, era para confirmar, Não, fica à era para vontade. confirmar o número da lei, que eu gostaria que as pessoas que estão assistindo o claro, programa trazer soubessem. É a informação. 14.826, novidade, é instituindo a parentalidade positiva no Brasil, o direito de brincar também, né? Olha que legal. O que eu diria aí na parentalidade positiva que é importante? Um tratamento de gentileza com os filhos. Gentileza e firmeza. Exato. Não quer dizer. Não mas pode firmeza, confundir as coisas. Firmeza não é violência. É autoridade. Eu falei Exato. da rede aí que estava conversando esses dias. Ela perguntou, mas que de bater na criança? Aí eu devolvi a pergunta. Eu falei, o que você acha de bater na mulher? Aí ela, não, absurdo. E bater no homem? Violência não. no geral. E criança? E bater no idoso? Idoso, pode? Não pode. Bater no cachorro? Pode? Não, que bacana, não pode bater Charles. no cachorro. Eu falei, por que só a criança criança foi eleita para ser espancada, torturada, agredida, e as pessoas às vezes não percebem que um grito, não precisa nem de ser um tapa. Um grito. Já tem um impacto negativo Já absurdo. gera um trauma, às vezes um abuso. Nenhum desses cursos, dessas formações que eu fiz, eu fui o primeiro brasileiro, né, formado na parentalidade consciente de Portugal. A gente terminou agora o PDA, que é dos Estados Unidos, e fiz alguns aqui no Brasil. Nenhum desses cursos foi o da parentalidade consciente de São Paulo. Eram muitas dinâmicas. Dinâmicas. Vivências ali, mesmo, né? Para Vivências. testar. E uma dessas dinâmicas, eu me tornei a minha filha. Caramba. Eu me tornei a minha filha na dinâmica, que estava com o meu celular. E a professora tomou o celular da minha mão. Mas tomou o celular da minha mão. Eu vou confessar para vocês, eu chorei. Nossa, gente. Foi assim, Impactante, né? Meu aquela Deus. coisa que a gente A faz atitude, no dia a dia. né? Comportamento. Claro que teve toda uma dinâmica para me colocar naquele pra se lugar, colocar no lugar, eu né? pegar e voltar e me sentir uma criança, criança, e de repente eu sentado, ela em pé, você está entendendo como se fosse um adulto, tá? Então, assim, são atitudes que a gente faz no dia a dia, atitudes às vezes agressivas, que não tem necessidade Talvez são nenhuma. imperceptíveis Então, para quem faz, essa né? parentalidade positiva, ela vai criar pessoas que não se sentiram desrespeitadas na classe. Sim. Vou citar outro caso, eu gosto muito de contar história, né? Recentemente, a gente tem um projeto na OAB que chama Pode Falar. A gente estava lá, uma professora que levou os alunos menores, ela levou as crianças, e ela está falando de agressão em criança, né? Aí ela falou, ela usou a famosa frase, eu apanhei e não morri. Que Lógico. Quem falou isso? Porque A eu não iria estar professora os falou alunos isso? lá, a professora. Nossa. Tava os alunos lá, eu não iria, né? Evidentemente, corrigi-la, né? mal Você foi educado positivo. com ela, Eles mas, até falar, mas eu falei assim, sou professora, por conta de ter a apanhado. senhora veio ao mundo só para não morrer? É uma Ou a senhora veio sobrevivente. para se desenvolver, se tornar essa professora? Qualidade de brilhante, vida, a senhora sim. Incrível. pessoa que Leve. vai usar todas as suas potencialidades, que não vai carregar esses traumas de infância Sim. que vão para a vida adulta se não tratados. Então, é inadmissível. A gente pega países como Suécia, a gente pega outros países, né, Dinamarca, por exemplo, que há mais de 20, 30 anos já existe legislação sobre isso e não existe essa coisa. E o Brasil foi a Lei Menino Bernardo agora, recente. Recente. Né? Então, quer dizer, Muito recente, né? precisou de morrer o menino. É. Precisou Gente, de esse morrer. caso Precisou, o menino choca. morrer lá em Três Passos, do Rio Grande do Sul, né? Mas o abandono Qualquer- dele ainda é um pouquinho diferente. O abandono dele tem um É? plus. É um abandono que com a presença, entre aspas. Porque o abandono, muitas vezes, ele Não é se dá nem físico, pela ausência mas física ele é dos emocional. pais. É Emocional. pela negligência. Ele é Até a emocional. negligência, perfeito, Sim. você tá colocando. Então, quando eu falo isso aqui, ó, isso aqui, tá Tudo atrelado. entrelaçado, gente. Tudo Se eu cuidar atrelado. da parentalidade, se eu cuidar de filhos conectados com os pais, com o pai, com a mãe, ou só com a mãe, com o pai, mas se eu criar um relacionamento dentro da parentalidade, um relacionamento verdadeiro, uma conexão forte, essa criança dificilmente vai ser vítima de Você abuso. já vai estar Até prevenido. porque, igual a Fabiola colocou aqui, 80% ocorre no ambiente doméstico. Doméstico. E já vai prevenir um abuso. Nós vamos prevenir o abuso. Então, por isso que eu caminhei aí de 2011. Foi quando eu atendi essa cliente lá do E Balão longa Apetite. caminhada. Viu? 2011 Longa para cá, caminhada. são quantos anos? 15? Né?
13 anos. 13 anos. Uma caminhada, 13 anos, muito tempo. Eu vim caminhando para isso. Por quê? Porque lá no início, eu só batia no pai abandônico. Você agora falava, foi olha, ampliando. Cara, você... E um dia eu comecei a falar para mim. Eu falei, cara, você está atacando uma coisa, mas você não traz solução. É muito fácil criticar os outros. Que tem que trazer a solução, né? Sim. E a solução, hoje eu já sei onde está a solução. A solução está em... Eu estou chegando lá. Eu tenho feito as palestras, né? A gente vai ter, ainda não vi, mas no mês dos pais agora, a gente vai fazer palestras sobre isso. Ano passado eu fiz um workshop sobre parentalidade consciente na OAB. Sim. Então, assim... Tem a caminhada também eu da acho OAB. que essa alternativa... A caminhada é Foi já... em maio, né? Que é sensacional a caminhada, deixa eu só gente. fechar isso aqui e já falo dela. Então, assim, esses workshops são para trabalhar essa parentalidade. Sim. Quando eu inclusive chamava Conectando Pais e Filhos. O workshop do ano passado, Conectando Pais e Filhos. Se eu estou conectando o pai com o filho, né, a mãe também abandona, viu? A maioria é o pai. Se eu estou conectando esse pai com o filho, né, eu estou livrando esse menino de muitas coisas. Tanto trauma também. Estou ajudando também. a sociedade também. Nós estamos ajudando muito a sociedade também, que a maioria das mazelas da sociedade hoje vem disso aí. Vem lá de uma infância mal resolvida. Né? Mal resolvida, né? Eu falei para vocês, 2/3 dos menores infratores não tiveram essa... Ah, mas teve aquele caso, tem um caso, cada um responde de um jeito. Cada um responde mas você vê que na maioria... Eu tive como que, às vezes, numa mesma situação, uma criança responde de um jeito, outra responde de outro. Ah, mas eu fui abandonado e não tive problema. Ah, mas cada pessoa responde de um jeito. Eu li um livro de um professor americano, esse livro, na época, eu li tem uns 5 anos. Esse livro me lembrou, chamava Criança Orquídea, ou As Crianças Orquídea, uma coisa assim. Ele falava de 2 meninos. Uma menina suicidou, né? E o irmão não. Houve uma mudança ele saiu da Califórnia e foi lá para a divisa com o Canadá, o professor, e um filho adaptou a mudança radical na vida deles e o outro não. E o outro não. Então, quer dizer, criados pelos mesmos pais, com a mesma educação. Mas cada um reage de uma forma, responde de uma forma. O ideal é que a gente tenha um tratamento onde a gente não precisa ficar dependendo disso. Sim. Dependendo de quem vai sobreviver. Eu digo sobreviver. Porque nós temos hoje adultos sobreviventes. Sobreviventes que sobreviveram à infância. E as feridas que foram... A maioria, essas feridas vieram da infância. E muitas vezes a pessoa não tem nem a consciência de que a origem é na infância. Não tem a consciência. Aí nós vamos entrar para um outro estudo que eu sou apaixonado, né? Aí vai ter que fazer um outro dia. A gente faz vários, não tem problema. O estudo do trauma, ele é incrível. Eu acho que é uma das coisas que mais, hoje em dia, que eu mais me interesso. Então, a gente voltando aqui que a gente estava falando, a gente fez esse evento, né? A gente já ficou vamos dizer, só não está oficialmente no calendário da cidade, mas é um evento que já todo mundo fica esperando, que é a caminhada contra a pedofilia. Sim, eu acho que poderia colocar como evento oficial. A gente distribui esse material, essa é uma cartilha da Comissão da Criança da OAB. Que é bem informativa. No momento presidindo, que eu estou lá, e a gente distribui, temos aqui várias ações, não é só distribuir a cartilha, a gente faz palestra, workshop, treinamento com organizações sociais. É um trabalho completo, né? A gente procura levar essa informação. E você pega, por exemplo, aqui, a gente tem coisa aqui que as pessoas às vezes não sabem, o WhatsApp, o Disque 100 é o mais conhecido. Né? Nós temos aqui o WhatsApp Direitos Humanos também, que às vezes a pessoa quer denunciar via WhatsApp, não quer pegar o telefone. Sim. Mandar mensagem. Então a gente tem todos os canais de denúncia. Olha que legal. Né? Que bacana, gente. Para que essa criança ou adolescente possa denunciar esse tipo de crime. Que me perguntaram até esses dias se está aumentando mais. Eu falei, não sei se está aumentando, não. Eu acho o seguinte... Está vindo à tona. Está vindo à tona. Está vindo à tona. Porque essas meninas, na maioria dos casos, meninos também. Meninos também. Meninos têm um plus que existe ainda um preconceito e uma vergonha muito dele maior. Próprio denunciar e dizer que ele foi abusado. Né? Mas essas meninas vieram sendo abusadas de séculos e séculos. Né? Então, assim, isso tudo é de séculos. Agora gente, começando a ser falado. Não foi o Brasil que inventou o abandono. Eu cheguei a estudar a Idade Média, o início da humanidade. Se você pegar a história dos deuses, por exemplo, você vai ver a mitologia. Era todo mundo abandonado. Você pega a cestinha histórico, lá. Né? Rômulo e Remo lá dentro né? Sim. Então, assim,
Moisés, né? Moisés. Então, assim, você tem na história da humanidade, mas nós não temos nenhum compromisso com esses erros dos nossos antepassados. Podemos fazer alguma coisa mudar, diferente. Podendo mudar. Podemos mudar essa, vamos dizer, certeza. cultura do abandono. Que está tudo interligado. Essa infância insegura, ela interliga tudo. Nós estamos aqui falando de dois temas que, a princípio, são diferentes. Não é isso? Mas estão todos interligados, é incrível. Charles, você é, na verdade, um pioneiro, então, desse tema. Sim. De importância absurdamente extrema. E me surgiu uma dúvida. Aliás, me surgiram várias, mas enquanto pioneiro, você pôde acompanhar, e acho que é uma honra até trazer, e temos que trazê-lo mais para vários episódios, tá, Fabíola? Tem tantos assuntos. Como foi importante, né, ter esse começo, dar o pontapé inicial, trazer o livro, a cartilha, mas eu queria saber, você tem algum projeto futuro, algo que você queira implementar lá na frente que você possa trazer agora aqui para o podcast? Será que você pode falar ou é segredo ainda? Não, tem. Ah, maravilha. Não tem segredo, não. Bom demais. A gente, assim, fazendo até uma correção por questão de justiça, eu não sou o primeiro pioneiro a falar disso, não. Já existiu um movimento, sempre no Rio Grande do Sul, que vem os grandes movimentos falando desse abandono afetivo. A primeira decisão que condenou um pai foi ainda em 2003, na comarca de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Né? Então, nós tivemos aí, veio o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, encampou essa luta. Então, assim, esses colegas advogados já vinham marchando. Né? Eu acho assim, eu tenho muita tranquilidade de falar. Você pegou o início ali do movimento. Eu posso dizer assim, que eu popularizei o tema. Ótimo, eu peguei um tema que vinha no meio jurídico, ali, alguns olhavam, outros não. Que não era tão discutido, tá, e falei, vamos para a rede social. O cuidado como valor jurídico, né? Que você veio aí, pegou assim, cuidado como valor jurídico, e você pegou a bandeira. Verdade. Porque, assim, o BDFAN trouxe o Rodrigo da Cunha Pereira, a própria Berenice, Sim. né? Mas, assim, o que eu achei bacana de você, saiu para além da fronteira do direito. Exato. E você acessou as almas sofridas, né? Então, as mães, as crianças. Eu sei também que é uma energia que você gasta. Então, assim, né, você ter esse tanto de seguidor que você vai ter que falar, se colocar, se a questão de levar a informação. Não vitimizar. O que eu acho mais bacana em você, Charles, que você não vitimiza. Você realmente está trazendo solução, entendeu? Então, olha, parentalidade positiva, né? Verdade. Olha, então, igual você falou para mim ali, a gente tem que também prevenir a questão das denúncias, mas e aí, quando tem alienação parental? Quando o pai é privado de estar com o filho. Também tem um monte de casos assim, gente. O que a gente também vai fazer sobre isso? Que um abandono afetivo que a mãe está impondo pro pai. Entendeu? Então, assim, é uma loucura, né? Vou fazer. Muito bom você ter levantado isso aí. Vou fazer só uma distinção, não é correção. Vou fazer só uma distinção que eu gosto de fazer. Foi muito importante essa colocação sua. Quando existe alienação parental, não existe abandono afetivo. Para mim, não há nem que se falar em abandono afetivo. Porque se esse pai está, por algum motivo, sendo impedido de exercer, né, a paternidade pela mãe, então não há que se falar em abandono. É comum, expressamente. Aí nós já temos um plus que está impedindo, não é deliberado. Quando eu falo de abandono afetivo, é um literalmente abandono deliberado, intencional, tá, de não reconhecer, de não aceitar aquela criança como filho, né? Ou como filho ou filha. Então, assim, isso é uma atitude, como eu disse nesse caso agora, que eu falei agora, que a menina nem mãe tem para impedir nada. Imagina, a mãe da menina morreu com 5 anos, que esse pai deliberadamente bloqueou a filha, né? No celular. Em tudo, no celular e em redes sociais. Não fala nada. Então, isso para mim, sim, isso é abandono. Tem essa diferença. Quanto a novidades, projetos, a gente vai ter... A gente já está trabalhando a ideia de criar esse instituto para tratar exclusivamente de parentalidade. Nós vamos falar disso. As pessoas não sabem. Eu tenho um movimento que eu participo há 6 anos, no Congresso Internacional de Educação Parental. Eu vou em São Paulo, eu conheço assim, um movimento que já tem milhares de pessoas, é uma profissão ainda que não foi regulamentada, o educador parental ainda, mas já existe um processo, né, do Ministério do Trabalho para conseguir aquela siglazinha que autoriza a trabalhar, não sei se CBO, não sei direito CBO, né, para se transformar na profissão. Eu conheço, tenho muita honra. Sabe por que eu tenho muita honra? Porque eu já tive vergonha. Porque o primeiro curso de coach parental que eu fiz na área da parentalidade, quando eu olhei 300 pessoas, todas mulheres, eu apaguei a minha janelinha no Zoom. Aí eu apaguei. Aí eu fiquei escondidinho, porque eu vi a tela inteira. Só mulher? Ficou com vergonha. Aí eu fiquei com vergonha e me escondi. Fiquei quietinho, foi pior.
Foi pior. Sim. Que aí a professora, que era a Jaqueline, a Jaque chegou e falou, olha, tem o Charles aí. Oi, Charles, aparece. Chamou a atenção só pra Aí eu você. falei, Você teve que se Morrendo de manifestar. Foi pior vergonha. ainda, né? Caraca! Então, assim, esse movimento, os homens ainda não encamparam isso. Essa turma de verdade. certificação que eu te falei, que foram 30 pessoas no Brasil, são 29 mulheres. E você? Só você tirou. E assim, Quanto nós- aprendizado, os outros né? movimentos todos, todo curso que eu entro, a gente vai para o auditório, às vezes tem 3, 4, 5. Então, Caramba. assim, eu acho que a gente tem que trazer os homens. É, Os homens verdade. têm que estar nessa conversa. É verdade. Se a gente não colocar o É. homem no centro dessa conversa, Verdade, não vai adiantar Charles. nada a mãe ficar ali se matando sozinha. verdade. É. Se não for É os dois verdade. juntos participando. Então, a minha ideia é trazer isso. Eu tenho Bacana. muitos projetos para isso. Legal. Eu acho que é um movimento diferente. Aqui em Brasília, nós não temos ninguém falando sobre isso praticamente. Necessário. Temos, acho que É mais tem que umas duas, necessário. 3 educadoras parentais, são as duas, mas elas não têm nem... Um dia eu conversei com uma, esse dia me chamou até para fazer um seminário, né? Eu falei, mas calma aí, vamos popularizar isso, porque a gente corre um popularizar. risco de Verdade. fazer uma coisa e... Tem coisa pior do que você fazer um evento e não ir ninguém? É. É horrível. Os convidados, você até constrange o convidado, né? Verdade. Então, eu acho que a gente tem que falar muito sobre esse tema ainda. E Popularizar, essa isso oportunidade que a RIEX está nos dando de falar sobre isso, imagina, parentalidade. A maioria das pessoas não sabe nem o que é isso, essa palavra. Parentalidade. Né? Então, assim, nós estamos tendo a oportunidade de falar nisso aqui. Temos uma lei nova, que é essa 14.826, tem 2 meses, né? Novíssimo. E fala explicitamente que os governos, o Estado deve incentivar esse tipo de parentalidade. Né? Ótimo. Que, igual eu coloquei ali para você, ela é gentil, ela traz a gentileza para a educação dos filhos, mas ela não precisa de tirar a firmeza. E firmeza não tem nada a ver Que com bater. precisa, né? Sim. Né? Não E tem firmeza não tem necessidade, nada a né? ver com espancar. É, Né? é. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala da parentalidade consciente, nós temos 4 pilares, que é autenticidade, integridade, igualdade, igual valor, que eles usam Igual lá em valor, Portugal, sim. igual Igual valor, valor, igual valor. A criança vale igual ao adulto, ela não Que vale menos. bacana, Sim. né? Igual valor, só que tem a responsabilidade pessoal no final. Esse passo. Com certeza. Porque você tá bom, né? Você, por exemplo, é que a criança ela assuma as consequências daquele Dos ato é. dela. Claro que se essa consequência é perder Não uma pode ser perna, perder um descabido, braço, lógico. tomar um tiro, a gente Não, vai entrar no lógico, meio e vai... É, Mas se claro. aquelas consequências do dia a dia, não tem problema não. Assuma as consequências dos seus atos. Né? Mas você está tendo um tratamento de... Criando o seu Olha, jeito. igualdade. são os pilares da parentalidade consciente. Que show. Né? Então, Muito assim, legal. eu acho que isso muda o mundo. Muda? Isso muda. Com Isso muda certeza. tudo. Com certeza. Muda a maneira dessa pessoa. Essa pessoa foi respeitada desde sempre. Desde sempre ela foi respeitada. Essa filha que foi respeitada, ela muito provavelmente vai exigir esse respeito. Vai exigir o respeito. Não, isso tem um impacto Essa- social absurdo, até prevendo a violência contra a mulher. Sim. Em um possível namoro, casamento, até acho que na índole, no trato da pessoa com os demais, no ambiente escolar, no ambiente de a- trabalho. Porque a Trabalho. codependência emocional, gente, gera daí, da autoritarismo. Muito obrigado né? por falar nisso. Esses dias eu estava falando com não sei quem, foi algum evento. Eu estava falando, é porque nós estamos o dia inteiro falando da violência contra a mulher, e tem que falar, porque é um absurdo, né? A quantidade de Feminicídio, casos né? de feminicídio, né? Sim. Mas você tem que ir lá na origem. Na origem. Exato. Vocês estão tratando, É, vocês estão isso perdendo é. tempo, as pessoas estão perdendo tempo com um cara, pensa bem, esse cara foi lá e deu tiro Foi. na cabeça da pessoa. É. Ele vai lá depois, alguns desses covardes, vai lá depois e dá um tiro na cabeça dele. É, e Um é cara isso. que está disposto a dar o tiro na própria cabeça dele para manter essa loucura Sim. que ele está cometendo, essa covardia, ele está preocupado se a pena vai subir de 10 ou para 50? Nem um pouco. Não, É doente. Então Nem você um pouco. trabalha esse cara lá na origem. Na origem. Você está entendendo? Que é Eu lá sei, na assim, por infância. exemplo... E até no trauma também, que você está falando aí. Porque lá, quando eu estudei lá nos Estados Unidos a questão do enfrentamento da codependência emocional, o que falavam? Que é isso. Então, as gerações que vêm crianças, mulheres, né? Essa questão mesmo do autoritarismo. Então, o autoritarismo e a violência dentro de casa. Então, a codependência emocional, como iremos enfrentar a codependência emocional? E aí, o que o Charles falou aqui? Fábio, a gente tem que chegar no trauma. A criança ferida. Porque, realmente, para um adulto sobrevivente, ele tem uma infância de muito trauma. Tem um E você histórico, vê, só que né, lá de nos Estados trauma. Unidos, gente, estou falando em 2001, o nosso trabalho todinho da universidade, a gente tinha que ir para a prática social o quê? A gente tinha que ir para os grupos de autoajuda. Aí a gente escutava não, e assim, para mim foi muito bacana, porque teve um módulo lá que falou assim, como é que a sua família de origem, né? Eu falei, não, mas minha família
não teve bebida, não teve isso assim. Mas eu falei, não. Aí eu liguei pra minha tia mais velha. Falei assim, tia, não, meu pai era absurdo, sua mãe não apanhou. Mas as 5 primeiras e os 5 primeiros foi muita violência. Aí eu, então assim, tô falando para romper esse padrão de quê? Porque aí eu realmente tinha um pouco de pessoas workaholic, tem primos perfeccionistas, eu tinha um pouco de perfeccionismo. E vai passando entendeu? de gerações, né? E aí, gente, lá é o seguinte, para romper a codependência emocional, se você não rompe, aí o que o Charles falou, se a gente mudar, a gente muda o mundo, você vai até a 5ª geração. O impacto é até a 5ª geração. Deixa eu fazer um parêntese nisso, que eu acho que é muito importante, porque às vezes isso que nós estamos debatendo aqui, às vezes é uma mãe, uma avó, uma pessoa mais antiga que está assistindo. Essas pessoas fizeram isso, Fabiola, porque elas não tinham acesso a outro tipo de informação. Essa criação ela vinha do bisavô para avô, para avó, tudo. E ela batia patriarcal, com a melhor das intenções. Eu estou educando meu filho. É aquela figura da tradição, né, familiar. Hoje o que eu percebo, patriarcal. Você faça um teste um dia que você tentar tocar nesse assunto com alguém que você sabe que já fiz, amigo, já fiz. Essas pessoas têm vergonha de ter feito isso, mas elas não devem ter vergonha porque elas não sabiam. Elas não tinham acesso a outra. Igual eu estou dizendo aqui, que nós temos cursos, nós temos livros, são muitos livros, tem muito material no mundo inteiro sobre isso. Sim. Então, assim, essas pessoas, os nossos antepassados, eles não tiveram acesso a isso. Era sociedade patriarcal, gente. Né? Era o que eles conheciam como mulher e criança. O que você falou para mim aí? Mulher e criança apanhavam, amigo. Vamos pensar aqui. O estatuto, a mulher foi ter um pouco da sua independência depois de 70, amigo. Sim. Pelo amor de Deus. Então, assim, por isso que a gente também tem que debater e falar assim, não, é romper os paradigmas. O que você falou? Olha, com a parentalidade positiva, a gente muda o mundo. Por quê? Porque é isso. Vai se colocar no lugar do outro, vai compreender os nossos avós, porque hoje eu compreendo meus avós. Compreendo. Você romper esse padrão. Você entende? Você não culpa, né? Você a repetição assim, de padrão, assim. Eu falo, olha, fulano ali está repetindo o mesmo padrão, falou que não quer, mas repete o mesmo. Com isso, né? Tentar romper com isso. É muito interessante. Ô, Charles, lá nos idos de 2002, 2003, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu coloquei os meus filhos no Arvense, eu fui totalmente criticada por todo mundo. Não, menino tem que apanhar. Eu escutei isso de muita gente, amigo. Muita gente. Estou falando de pessoas com mestrado, com doutorado, parentes maravilhosos. Aí sabe o que eu falava? Eu falava assim, olha, cada um do seu cada um. Aí eu brincava, olha, eu aprendi tanto lá nos Estados Unidos, eu quero romper o padrão. Eu falava, eu vou romper o padrão. Eu vou romper o padrão. E você escuta assim, amigo. Então, assim, estou falando idos de 2003. Eu falava assim, não, menino tem que apanhar mesmo. Eu ficava rindo. Eu falei, olha, eu não apanhei, meu pai me bateu, então eu não vou fazer isso. Verdade. Né? Ai, que módulo é esse do Arvense? É francês? Aí eu falava da responsabilidade. Meus filhos falavam com todo mundo, mas assumiam as responsabilidades dos erros. Então, assim, essa bandeira que a gente tem que fazer, né? É mudar. Então, assim, essas são essas habilidades, né, amiga? Essa capacitação que você está falando aí. É muito interessante. Mas é aquilo. É bem, né? Eu acredito que as gerações aí dessas meninas aqui novas, então, assim, que realmente você escolhe com quem você vai casar, a história de origem do outro. Então, é esse trabalho mesmo de mudar esse paradigma. É um trabalho bem completo, porque, igual a doutora Larissa falou, um ponto que você corrige, de certa forma, corrige vários outros. Seja no abuso, seja na violência da mulher, seja em vários âmbitos. Eu acho isso bem interessante. Não é normal, né? Deixa eu ir além um pouco. A gente já foi lá nessa questão da parentalidade, mas os cursos de parentalidade, todos eles que eu fiz alguns, todos eles são dos melhores cursos de autoconhecimento que você pode ter. Eu digo assim, cara, esses cursos me ajudaram a me livrar de mim mesmo. Caramba. Entendeu? Eles te ajudaram. Eles até hoje me ajudam. Porque quando eu olho uma coisa, eu falo, cara, eu não acredito que você está fazendo isso. Não é possível que você está fazendo isso. Você está entendendo? Sim. Então, são muitas as violências que a gente comete todos os dias, sem se dar conta do que é aquilo.
Né? Então, assim, a violência não é só se pegar igual antigamente, tinha até sacudir, fio de ferro, né? vara de marmelo, né? Lá em Minas era vara de marmelo. Que falavam, né? Essas coisas não, a violência era de várias maneiras. A violência ela pode se dar de muitas formas. Né? Então, esses cursos fazem com que a gente comece a rever a nós nosso mesmos, próprio comportamento. Né? Eu digo que não é um curso para mudar criança, não é aquele negócio que dá aquela televisão que fala Super Nani. A Super Nani, não. Nada disso. Nada disso. É para educar você. A nós mesmos. É conscientização, né? As suas atitudes, para você rever as suas e entender, né? Olha, essa atitude daqui, você se entende, é o autoconhecimento, né? Agora, falando sobre material, curso, enfim, minha mãe é professora do ensino infantil e, infelizmente, as professoras, né, educadores, acabam tendo acesso a muitos casos reportados de violência, abuso, enfim. Aí eu queria saber de você, há algum projeto ou material voltado para as escolas? É mesmo, escolas públicas, enfim, aqui do... A gente tem, eu tenho colegas lá tem gente que faz de tudo, né? Eu sempre foquei mais nessa área aqui, né? Mas eu tenho, por exemplo, conheço alguns nomes, posso indicar, de educadores parental, que são coordenadores pedagógicos, por exemplo, né? Que são pessoas que têm projetos específicos para as escolas. Ah, maravilha. Nós temos um número muito grande de professores entrando nessa área, né? E é importante, né? É um número muito grande. Acho que de advogado me vejo às vezes isolado ali, né? Como graças a Deus peixe fora d'água. Né? Mas graças assim, muitos psicólogos psicólogos que já têm aquela base, a bagagem, que exatamente quem tem aquela bagagem, pode fazer as terapias, pode fazer a cura desses traumas, né? Quem é que a gente não está aqui querendo, longe de querer fazer o papel, porque se a pessoa tem algum trauma que precisa ser tratado, ela procura o psicólogo, o psiquiatra, é isso aí, terapeuta. Aqui a gente está dando para compreender, né? Compreender, diretriz. E não para aquela criança. E não para aquela criança. Quando eu falo, eu não estou falando para aquela criança que está com algum tipo de problema, qual que seja. Eu estou falando com os pais. Estou falando com os pais deles. E não estou tratando de ninguém. Se tem alguma disfuncionalidade, tem que procurar os profissionais. Exato. Entendeu? Então tem essa diferença. Mas nós temos vários profissionais hoje formando, né, um grupo grande que vão atuar exatamente nas escolas. É muito necessário, tem muito caso triste, que é reportado, você vê, e você mais do que ninguém deve ter conhecimento disso. Muitas crianças reportam sem nem saber a história que estão contando. Algumas reportam através de desenho. O lúdico, né? O lúdico. Uma criança de 7 anos desenhou ela deitada na cama junto com o pai, enquanto a irmã estava no banho. E aí a professora que fez a leitura, atrás disso, descobriu que ela havia sido abusada, vinha sofrendo abuso. Então, algumas crianças, quando tem até adolescente mesmo, assim, falta informação em vários níveis, né? Adolescentes que quando há um ensino de sexualidade, enfim, educação sexual nas escolas, somente então elas vêm ter a consciência de que ou foram abusadas, ou ainda estão sendo abusadas, passaram por algum tipo de trauma. Então, assim, o trabalho do Charles como advogada é extremamente necessário para conscientizar. É claro que atrelado aos psicólogos, professores, enfim, mas eu acho extremamente necessário essa divulgação também para os pais e nas escolas. É um trabalho conjunto. A gente faz. Tá, a gente foi várias, esse ano a gente já foi muitas, tem muitas para ir. A gente faz a Comissão de Defesa da Criança lá da OAB. Sempre, sábado mesmo me pediram já um material para levar para a escola. E o pessoal leva esse tipo de informação para a escola. A escola é uma grande aliada. Grande parte desses crimes com certeza sexuais são descobertos através da escola. Por isso que eu sou um grande defensor da escola. Né? E assim, é o que você falou, muitas vezes a pessoa não tem noção. Não tem. Para mim, o caso, assim, que foi o mais... Lá vem eu com história de novo. Mas aqui é para falar história. Pode falar. Um dos casos que mais me chocou foi num congresso onde a delegada de Manaus, estava contando o caso da menina que ela atendeu que era estuprada pelo próprio pai. Só que ela não tinha a noção de que aquilo era errado. Ela achava que era normal, que os outros faziam isso também. Para mim, foi o que eu vi de mais relato, mais chocante, né? É como se fosse. Aí depois aparecia, aí falava que era o Boto, né? A lenda lá do Boto. Então, assim, de uma menina tá numa situação dessa. Assim, o que é isso? É a falta de informação. Agora, tem gente que às vezes quer deturpar esse tipo de coisa. É lógico que você não vai chegar, pegar uma criança
de 5, 6, 7 anos sair falando Claro. um vocabulário que a gente usa aqui entre a gente, né? Claro. Às vezes, assim, os adultos, entre os adultos. Você Claro. tem Tem que ser o todos lúdico, os profissionais né? que sabem a forma Adaptar a linguagem desde pequenininho É. para saber locais do corpo onde, por exemplo, É. só sua mãe É. pode Vários te dar banho, projetos pode fazer fazendo isso. projetos Tem, para fazer de forma lúdica essa prevenção. E essas palestras, essas idas da escola que a comissão está fazendo, né? Se uma pessoa nisso tudo, uma menina, a gente conseguir salvar uma vida, uma pessoa foi lá e olha, eu vi isso aqui. O trabalho já pensei, foi feito. Já foi feito, já valeu. Foi feito. Já valeu a pena. Já valeu a Nossa, pena. é extremamente importante. Porque É. a informação que está aumentando, muito desse aumento É a informação. louco do número de crimes sexuais contra criança e adolescente é a informação. É a rede de proteção atuando, a rede de proteção, os órgãos responsáveis pela proteção à criança e adolescente. E essa informação que a gente leva para as ruas, você comentou aqui até aquela passeata do dia 18 de maio. Foi ótimo, Não é foi possível que linda. ninguém vê uma passeata com 1.000 pessoas de camisa Sim. laranja No no coração da de cidade, Brasília, né? Então, assim, inclusive, no ano passado, no ano retrasado, a gente comemorou os 50 anos da morte da menina Ana Lídia. Ana que Lídia. É o caso mais Bacana. escandaloso, mais escandaloso de da nossa violência época, né? da 1973, que ocorreu, de violência e impunidade na capital do Brasil, que foi o mesmo ano da menina Araceli no Espírito Santo, Nossa, que gente. deu origem ao dia 18 de maio. Ah, foi? Olha! Foi o mesmo ano, 1973. 73, E muito caramba. parecidos os crimes, sabe, Fabiola? Eu tive a oportunidade de estudar esses dois crimes, eu estudei bastante, li muito. O livro da Araceli, por exemplo, eu tenho uns livros, às vezes, que eu fico com medo de ler, que eu não vou aguentar. Eu falo, não, gente, vai ser de complicado. É. Né? Então, forte. assim, o livro da Araceli, ele ficou quase um ano do lado da Meu cabeceira, assim, Deus. na minha... Você não coisa tinha pra coragem mim. de Eu ler. Não tinha coragem de É ler. difícil. Eu sabia que eu ia me deparar com algo bem parecido, que foi o crime da Ana Ana Lídia, onde Lídia. envolve pessoas de muita influência, Famoso, entendeu? é. E no caso de lá, ainda várias testemunhas morreram, foram Meu assassinadas. Deus. Meu E, Deus. no final, tivemos a impunidade de um crime bárbaro contra a menina, mas estamos aí, a gente sempre faz uma homenagem, tá? Esse ano, inclusive, quando a gente fez a passeata, eu não ia soltar os balões, né? Porque a gente soltou os balões para 50 anos, a gente soltou 50 balões, eu falei, não, vamos soltar os balões, em vez de 50, vamos trazer logo 200, entendeu? Então soltamos balões brancos no dia 18 de maio, em homenagem a essas crianças Sim. abusadas no Distrito Federal, no Brasil e no mundo, né? Um ponto assim que você falou, né, sobre até a comissão da OAB que você preside, qual o seu conselho para o advogado que quer atuar nessa área, assim? Qual seria a mensagem que você levaria para um advogado que tem como objetivo atuar nessa área tão sensível? Que ele quer atuar nessa área? Isso. Eu levaria a única mensagem. Se ele não for apaixonado pelo tema, se ele não tiver isso como propósito de vida, que ele não vá, que ele não perca o tempo dele, né? Ele não vai achar, assim, vamos dizer assim, profissionalmente, um campo promissor, se ele está em busca de honorários, de dinheiro, nada disso. É humano, nada né? disso. É humano, ele né? vai ter Humanidade. que ter propósito, Propósito. ele vai ter que ter missão. Ele vai ter que falar, eu estou fazendo algo muito grande pelo bem da humanidade. Se ele tiver isso, vá que vale a pena. Incrível. Mas se não tiver, Excelente, nem perca o tempo. É. Eu nem falo, e não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo, Isso aqui, não é. os profissionais que vejo que trabalham nessa área são todos apaixonados. É pelo apaixonante. tema. Eles estão lá porque querem, todos eles, né, e acreditam que podem fazer algo, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui, algum efeito deu, não sei, eu só vou saber. É claro Ó, que eu já Com certeza recebi já das tem. redes Charles, sempre. as redes sociais, eu já recebi mensagens, né, de pessoas mandando, porque todo dia chega mensagem, né, falando, olha, minha vida mudou com meu filho, tá? Teve gente que conseguiu restaurar o relacionamento do filho com o pai, tá entendendo? Então, assim, muita coisa ocorreu por causa desse movimento, eu chamo de movimento, movimento abandono afetivo, né, que a gente traz desde 2011. Olha aí, gente, 13 anos. Eu acho que só por essa mensagem seu trabalho já valeu Já valeu, a pena. Já valeu demais. Mas é assim, Eu também é acho. sempre. Eu acho um barato é que eu construí uma rede de milhares de amigas virtuais. Eu digo amigas que porque legal. 99,9% são mulheres. Mulher. E o mais interessante é que quando elas mandam as mensagens para amiga, esses homens não valem nada.
Esses homens assim, você acredita que o geni do genitor, não sei o quê, uns palavrões. Falei, calma, amiga, tem uns que vale, né? Tem uns que Ainda vale, tem uns que generaliza, vale. Não generaliza. Aí eu começo a rir, né? Porque eu já acostumei com isso, né? Eu falo, olha, eu tô aqui É terapêutico, do lado. né, Charles? E a gente responde isso, tá? E tem um detalhe que eu gosto muito de falar, que às vezes a pessoa acha que você tá ganhando dinheiro com isso. Nossa, ele tá fazendo... Nunca cobrei. Poderia, é legítimo, é trabalho. Claro. É trabalho. Eu poderia falar, ó, só vou te responder essa sua dúvida se você depositar agora um pix de... Nunca teve isso. Desde 2000. Não estou dizendo que daqui a 10 anos eu posso mudar de ideia e falar, não, agora tudo aqui vai ser... Na base Até porque os movimentos, todos os movimentos de ativismo, a sua voz, se você não tiver estrutura, se você não tiver dinheiro para divulgação, para manter, a sua voz vai ser calada. Calada, e é verdade. Vai ser calada. Então a gente tem que, até com o tempo, refletir. Quem sabe, até hoje não, essas pessoas foram ajudadas assim, gratuitamente, e quantas vezes quiser, de madrugada, né? Então, assim, foram muitos casos. E eu fico assim, muito feliz, sabe? A gente vê que não foi tudo em vão, não. Muita coisa. Não, muita coisa Não, ao contrário, é a de construção. forma alguma. É a construção, Bica, de trazer essa consciência. Olha o quanto que você mexendo, né? Você cuidando, olha quanto novo você trouxe. A questão da parentalidade positiva, né? Da responsabilidade parental. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, e são poucos, que é para poucos. Imagina um homem fazer isso. E daí ele segue sendo o único, né? As Segue mulheres sendo chamam ele de amigo, falando mal de homem. Mas assim, tá aparecendo, né? No último congresso que eu fiz um agora, eu fiz agora recentemente, né? Com esse pessoal, foi a Atibaia até, foi o fim de semana inteiro falando disso, legal. né? Nós fizemos, quando eu olhei no hotel, assim, mulher, aí de repente eu achei um homem. Falou, que bom! Valeu a pena já. Não, mas eu acho que meu cérebro eu já tenho Acostumou. o cérebro feminino já, de tanto conversar visão já é sobre o diferente. tema, e eu me sinto muito bem ambientado Que bom. no ambiente quando pessoas estão Que falando incrível. desse tema, sabe? Então, assim, isso para mim, eu brinquei aqui que houve uma situação lá no início, que eu me escondi tudo, isso para mim hoje não é problema, não. Isso para mim hoje é orgulho. É uma Isso para mim alegria, hoje, né? quando eu chego lá no congresso, só tem eu de homem, eu falo, que legal. Assim, fico Tá fazendo triste, a porque eu diferença. fico triste por não ter mais, eu queria que tivesse mais, mas falo que legal que eu tô indo mesmo assim. Né? Não, e você tá fazendo a diferença isso não ali. me espantou. Isso não me espantou, isso não me retirou dessa temática. É Muito missão, pelo né? contrário. Eu falei, eu vou seguir. É. Né? Então, é um tema que, de um modo geral, quando você vê uma predominância de... Não chega a ser... Não estou dizendo 80, 90, não. Estou dizendo 99. É 99,999. Quando você pega um auditório com 400 pessoas e tem um homem, qual que é a porcentagem disso aí? Eu não entendo muito de matemática, mas provavelmente A gente sabe que bem é. mais do que 90%. É. Então, assim, é um movimento que ainda está muito restrito. Mas agora, como você falou, né, Lara? Ele tem que ir para as escolas. Isso. É Ele tem que ir pras extremamente ruas, porque o necessário. movimento da mulher, ele saiu. Ele foi para a rua, ele foi para a televisão. isso. E hoje, eu vi recentemente aí um magistrado, não sei o nome, não estou preocupado não, falou alguma coisa da mulher e foi afastado. E assim, isso tem ocorrido em vários campos. A mulher, pedagógico. a mulher ela tem quem representa, ela tem voz, É voz. ela exige, ela não está aqui porque ninguém deu nada para ela, não. Ela foi certeza. conquistando. É. Só que a criança não. Não. Exato. A criança, não tem isso. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele está lá no papel. Ele não conseguiu ainda definitivamente Ser colocado para as em ruas, prática. né? Ser colocado em prática. Ser Né? Então isso é um disseminado, movimento, isso é um movimento. Então, assim, por exemplo, a gente lá na UAB, a gente começou a chamar os adolescentes. Então, assim, eu trago eles para dentro da nossa casa. Maravilha. Dou um legal. microfone para eles falarem. Que maravilha. Já resolvemos um problema de bullying na escola uma vez numa dessas sessões. Ei, o que vocês podem falar? Eles mesmos resolveram. Que bacana, Acabaram com os Charles. grupos. Olha que Tá legal. entendendo? Nossa. Então a gente está trazendo eles. Eu quero fazer um próximo evento esse ano, né? Em outubro, eu quero fazer um evento em outubro, eu quero trazer eles para o protagonismo. Eu quero Ótimo. trazer, Eles eles poderiam querem falar. Dá eles querem espaço falar. para eles. O evento do Conanda desse ano, estava o ministro dos Direitos Humanos e 2 adolescentes. Olha que legal. Por que acontece? Aí nós vamos falar uma coisa. A gente tem mania de falar que a gente dá voz, dá de adolescente. Não dá, não. Você dá o que você acha que é bom para ele. Fala, eu acho que bom para você é estudar. Ah, tá. Mas de repente você não ouve o que ele tem para dizer. O que você já acha para ele.
É algo que é Você que quase acha? imposto a ele, né? Você Você que acha? vai fazer É uma isso. Ou você acha imposição, que os realmente. seus filhos, de um modo geral, não, eu que sei que é o melhor para meus filhos. É, Não sabe, é. assim, você não sabe. Então, quer dizer, a gente precisa trazer essa voz. A gente Bacana, precisa dar viu? voz para essas crianças e adolescentes. Né? Bacana, Essa aí Charles. E é, acho que a construção. essa construção aí, igual a gente pode também trazer para a escola, né? Acho que a escola... Porque o que eu vejo hoje é que a escola também está bem adoecida, sabe, Charles? Então, assim, como esse movimento também tem que chegar em prol da criança, porque se a criança ela é acostumada com a violência dentro de casa e chega na escola, também tem o professor que também tem violência, que é a violência badelada, né? Então, assim, a gente também, é isso que a gente tem que dar uma chacoalhada nessa questão mesmo, tipo... E é uma OAB, é um Charles que tem que ir para lá, pegar a bandeira e falar. A cultura da paz, gente. A cultura da paz é essa bandeira que é a casa da cultura. É trazer essa integridade, trazer essa verdade, debater, compreender, construir. O trabalho de vocês da RIEX, Né? ele, Então, anda muito junto. Porque Tá essa vendo até construção, né? tudo junto, cultura É da tudo paz. junto, Você tá um congresso agora, parece que vocês vão fazer da felicidade. Da felicidade, né? 13 de agosto, inclusive. E vai ser para todos os estudantes, viu? Quero Que você lá. felicidade você pode ter se você não tiver Isso. essa relação harmoniosa Claro. dentro de Não casa? tem, não vai ter. Você tem uma Não tem guerra como. dentro de casa. Não tem como. É um trabalho de base. Até rir da gente, né? Fala, que felicidade é essa? E é isso. E é isso, né? E é um trabalho, ele é multifacetário, É. né? O Charles, antes de a gente começar a gravar, ele falando que estudou, foi Neurociência. Neurociência. Estuda neurociência, do Então, trauma. assim, o estudo do trauma, o tratamento do trauma, vai muito além de uma cartilha. Não. E olha que a cartilha é riquíssima, informativa, mas entenda, é o trabalho do advogado, junto com o do professor, junto com o psicólogo. Isso. Porque, assim, a minha família tem muitas professoras, tenho tias professoras também. E ela reportou um caso de uma aluna que teve uma crise de ansiedade e ela paralisou na aula. Paralisou, não conseguia respirar, não soube. conseguia falar. Ela travou. Então, assim, eu acho que o tratamento da criança em condições dignas, porque depois, quando a gente vai ver o Dignidade. histórico da adolescente, Aham. ambiente familiar, É. trato dos pais, o trato da família, dos amigos, enfim, isso impacta demais na vida dela. E abre, voltando, bem que o Charles falou que o assunto Vai todo dando girar aí, você vai repetir. em torno do sociedade. abandono, enfim, É. da questão do abuso. Eu vejo uma adolescente, uma criança nessa situação muito mais vulnerável a Muito. sofrer abuso do que uma que foi devidamente Sim. informada, que teve os pais presentes, que tem, de fato, a presença dos pais na vida, o cuidado dos pais. Então, assim, seu trabalho, Charles, Charles. Incrível. fantástico, é Obrigado. fantástico. Mas isso repercute muito mais. É. Eu tenho algum material que eu tenho lá em casa que já é específico da filha. Então ele fala específico da filha. Então, quando você. Já direcionado, A gente né? está falando da violência doméstica. A gente É. estava falando aqui da violência doméstica, que o feminicídio ele não começa Não. de um dia para o outro. Pá, Não. aconteceu o feminicídio. Não. Ele vem de uma sequência É de violência todo psicológica, isso. É. do dia a dia. Até chegar, realmente. Até chegar naquele negócio. Todo um Né? processo. Mas muitas vezes uma pessoa que foi maltratada desde sempre, uma pessoa que foi abandonada, Abandonada. né? Que ela assim, ela Imagina o ela Brasil, cresceu, né? com, O ela abandono. cresceu com a impressão de que a Naquele vida ambiente. dela não tinha valor. Sem pertencimento, Que era sem né? Sem pertencimento, que a vida não tem valor. Ela está muito mais Muito suscetível mais a aceitar vulnerável. conviver Aceitar. com alguém que não lhe respeita. Não lhe Verdade. respeita. Uma pessoa A que vida- foi, desde o dia que nasceu, Negligenciada. agora eu vou dizer Contrário. do contrário. O contrário. Desde Ah, o dia não, perdão, que nasceu, foi acolhida. ela Acolhida, foi acolhida, pertencida, respeitada, Validada. 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 Essa pessoa, É um impacto ela pra não vai vida. admitir qualquer coisa É. que seja diferente disso. É verdade. Eu É acho verdade. que E aí ele entra evita- esse tema que eu estou sempre puxando. Você puxa, né? Você vê. Mas eu acho ele é ótimo, porque às vezes eu estava brincando com o nosso presidente ontem, Aham. que ele estava conversando comigo, negócio de nos eventos, né? Pai, eu falei, você me arruma os eventos, que ele me arrumou um negócio agora. Não, nós estamos criando a vara da criança e do adolescente, né? Ah, que Aí ele me liga à legal. noite, que tinha que ir para reunião na presidência do tribunal. Eu falei, pô, na presidência, você Agora. me avisa agora. Mas eu falei que. Aí ele falei com ele, não, mas pior é quando você inventa o evento, por exemplo, você tem que ir no tribunal tal, no STJ, no CNJ, de não sei o quê. Aí, meia-noite, a secretária liga, olha, você vai representando o presidente num evento tal e é 10 minutos de fala pra cada um. 10 minutos. Eu falei, peraí, 10 minutos é coisa pra caramba. Aí eu falei, 10 minutos. Ô, presidente, 10 minutos você de me fala, colocando aqui. 10 minutos de fala, agora isso aqui é o Coringa. Esse é o Ele, Coringa. ele entra em qualquer fala. É o Coringa. Ele, assim, se você não tiver preparado uma fala
Quando você fala da parentalidade responsável, parentalidade, quando eu falo, é mãe e pai, lógico, né? Porque a gente foca muito no pai. A parentalidade responsável, você pode colocar qualquer assunto, vai Com circular por ali. certeza, tudo tem Ela influência. está torno no desse- epicentro ali. É. Falando Os outros. nisso, você tem filhos? 2. Menino e menina? Tem o Charles, de 21 anos. Inclusive, eu fiquei tão feliz ano passado que no Dia dos Pais nós fomos para a TV Justiça, né? O Walter, Foi, né? foi O Walter muito Divertido. bacana, Foi a Paulo. primeira vez que eu gravei um podcast junto com ele, né? Com seu filho. Marcelo. Que Então legal. tem o Charles, de 21, e a Isabela, de E a Isabela, 17. 17 anos. Estamos O que eles casados. acham do seu trabalho? Você acabou até falando, o Charles já até participou. Eles participam, eles te apoiam, eles se sim. conhecem O já. adolescente, o jovem, ele não é muito Aham. assim de chegar para você, olha, falar as coisas assim para você, né? Mas você eu vi, sente, mas né, não, que ele- eu já vi nos stories do Dia dos Pais, geralmente na época do Dia dos Pais, poxa, Faz meu uma pai, homenagem. O né? reconhecimento. não, meu É. pai, tipo assim, além de ser um pai legal para mim, ele tá ajudando outros. Ah, isso, Outros é. pais, era É nesse isso. ponto que eu queria Né? chegar. Então, assim, eu já vi ele falando isso É um orgulho, no vídeo, na coisa, e é bacana, porque eles não são assim de chegar, nossa, pai, não tem nem maturidade, o jovem, o adolescente chegar para dizer, olha, pai, Tô você é um cara orgulho de muito você. legal. É. Você ajuda as pessoas. Fez parte de outra maneira, né? Então, é. assim, no history dele lá, ele colocou, eu falei, tá, então, assim, eu acho que é muito bacana isso, né? E Já é é um desafio, semente, né? é um Com desafio, certeza. e, assim, acredito, assim, muito que isso foi imprescindível, foi essencial para mim não ter conflitos normais. Charles é maior do que eu. É maior do que eu, mais forte. É. Imagina, você com um cara mal do que É. você dentro de casa andando ali. Sim. Entendeu? Pô, qual é, cara? Pô, né? Então, assim, eu acho que talvez assim, esse conhecimento, Essa construção esse conhecimento sua, né? me salvou de É. nunca ter tido É. um episódio violento com nenhum dos dois. Nossa, Nunca maravilha. ocorreu. Bom. Então, acredito que, ainda que não se visse, que tudo que eu fizesse estivesse errado, que tivesse um tanto de besteira nessas coisas aqui que a gente está fazendo, que tudo desse errado para mim, é só o fato de eu ter salvado esse relacionamento. Os seus pra filhos, mim, né? Já ter valeu- quebrado talvez já o Boa valeu- padrão. parentalidade. já valeu a pena ter estudado isso, independente do que você vai escrever, do que você vai dizer, mas só disso ter trazido à tona, né? E é muito bacana, sabe? Quando você começa a trabalhar esse tema, você começa a rever suas próprias atitudes e que você Com não está sempre certeza. certo igual você Sempre, achava. não. Você não está tá. sempre com a razão igual você Não. achava. Então, muitas vezes você verdade, está a gente- muito errado. É. A gente Então, está isso- aqui cada vez mais para Aprender, aprender, né? quebrar padrões. quebrar Evoluir, quebrar padrões. É Que os isso. padrões, igual a gente colocou lá na frente, eles vêm. Outro dia eu estava estudando sobre epigenética, sobre os genes, da transmissão dos padrões, a coisa incrível. Até Assim, geneticamente. eu do vi cara sobre lá isso. que aconteceu uma coisa com o bisavô na Segunda Guerra Mundial, na Terceira Guerra Mundial, quando você vê lá a quinta, quarta geração está repetindo Repetindo, o mesmo. mesmo padrão. padrão. E às vezes não, quase sempre inconsciente. É inconsciente, né? Caramba. É trazer essa consciência, né? E você, meu amigo, a gente já está acabando já nosso horário, mas Ah, assim, que pena. o que eu acho bacana é que você tem trazido, né? Você está trazendo esses instrumentos para a gente romper esses padrões. Então, eu sempre falo para você, Charles, que o que você faz, você já arrebenta as portas dos céus, né? Verdade. Porque você está salvando muitas vidas. É Né? Então, verdade. assim, e você sempre está aí junto comigo nas minhas E vibrações. falar em arrebenta a porta dos céus, Fabíola já sempre teve apoiando aí nas situações que eu passei. Teve uma situação, né? Você me lembra que eu fiquei naquela da UTI, né? Aham. Eu me lembro que não podia, meus filhos eu não podia nem pensar. Não podia Porque se eu pensasse, eu entrava em pânico, Não, né? não. Então, quer dizer, em pânico, eu Foi. chegava assim, só de pensar, né? No tema, né? E você se cuidou, isso aí. Então você foi cuidando de si próprio e cuidando do outro. Agora amigo. imagina a dor que não sentem esses filhos. Esses É filhos. uma dor silenciosa. É, a dor silenciosa. É uma dor, aquela dor silenciosa que não validada, igual Não você usou a palavra. Verdade. É uma dor que muita gente, inclusive, entende. Gente, sentença judicial. Eu li sentença judicial, onde o juiz fala isso é um fato normal da vida humana. Ou seja, não é Mero normal. Não sabor, é né? normal. Falar, é um Entendeu? mero O juiz sabor. colocou É. e deu como improcedente a ação de abandono efetivo, dizendo que tudo bem, não. Não é normal. Não Claro é que normal. Não é normal. Constituição,
ordenamento jurídico inteiro fala disso. Constituição está lá, 229, Código Civil, 1634, Estatuto proteção da Criança e integral da Adolescente, criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, lá 19, 20, 21, 22. Então, quer dizer, nós temos Convenção Mundial dos Direitos da Criança. Artigo 7º, criança tem direito de ser cuidada pelos seus pais, dos filhos. A Convenção da Criança foi o tratado mundial com o maior número de ratificações de países. Caramba, então, que assim, legal. e nós estamos perdendo tempo, porque a gente precisa desenhar. Tramitando o projeto de lei para dizer o que já está no ordenamento jurídico inteiro. Mas seguimos. Se querem uma lei, vamos correr atrás da lei, vamos desenhar. Vamos desenhar. Vamos desenhar. Se quer que desenhe, que é proibido abandonar a gente desenha, eu acho que isso deveria... Eu acho que isso está até acima dessas leis todas que ele falou da Constituição. Acima, até os animais. Se você for no reino animal, você vai ver lá os bichinhos lá. E diferente do bebê humano, muitos daqueles animais eles já saem até voando, nadando. O peixinho, quando nasce ali, o filhote. São mais independentes. A zebra sai correndo. A zebra corre meia hora depois que nasce. Ela já nasce e sai correndo. O bebê, se ninguém cuidar. Completamente dependente. Ele vai ficar no mesmo local. O bebê vai ficar no mesmo local se ninguém cuidar. Então é uma coisa assim, eu acho que até instintiva. Né? Não deveria a gente estar preocupando com fazer lei para um pai e para a mãe, evidentemente. Quando eu falo do pai, eu estou falando da mãe. A gente fala de pai que incide mais. Para esse pai entender que ele tem que cuidar do próprio filho. Sim. Acho que é o mínimo. Amigo, deixa aí um recado bem especial, um conselho para todos. Para fechar com chave de ouro. O recado que a gente deixa é que se tiver algum pai ou mãe, né? A gente sempre está direcionando muito para os pais, que é uma incidência muito maior de abandono, que ouviu aqui a gente falando esse tempo todo, fomos, né, falamos, batendo na mesma tecla, vamos dizer assim, né? Que repense suas atitudes, que pega agora o celular, mande uma mensagem, mande uma mensagem para aquele filho que abandonou, né? Se não quiser mandar mensagem, hoje tem emoji. Manda o emoji, a figurinha. Manda o oi. Põe o joinha, que ele já vai estar que esse pai já vai estar restabelecendo um canal de comunicação com esse filho. E a gente tem esperança que se uma família, um pai, um desses filhos abandonados, né, puderem se reconectar com esse episódio aqui, né, do podcast, que está de parabéns, já valeu a pena, valeu muito a pena. Estamos é isso que a gente pede. E muito obrigado, RX. Nós é que agradecemos. Queria, inclusive... Deixa eu pegar a lembrancinha para não esquecer. Presenteá-la e agradecer a sua participação com a caneca do nosso podcast. Que honra. Muito significativa. Muito significativa a sua presença aqui. E vamos gravar mais episódios. Vamos gravar mais, tá, amigo? Esse tema não acaba aqui. Não acaba. Ele é bem complexo, tem vários pilares ali. Mas para início, né, já foi extremamente significativo. A gente agradece. No mês dos pais, né? Obrigada, meu amigo. Chegando no mês dos pais e nos veremos em breve. Obrigadão. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Acaba mesmo, não, né? Eu vou Vamos tirar foto com o meu amigo, nosso amigo.